né, aquilo que ele espera que nós possamos fazer e aprender para que possamos nos edificar, né? E eu queria falar um pouquinho, dar uma abertura, né, que chamando a atenção de vocês com relação à passagem das Escrituras que a gente tem, da tarefa que Nefe teve com a sua família, quando eles largaram tudo que tinham e tinham que ir para uma terra que eles não sabiam onde era nem como chegar. O Senhor só falou para eles que eles tinham que sair dali, e eles não foram rumo ao deserto, e a gente sabe que o deserto é um lugar muito estéril, é um local com muito poucas provisões e meios de subsistência, mas eles foram pela fé, pela confiança no Senhor. E o Senhor, então, até certo ponto, conduzia eles em locais, onde Nefe falou, alguns locais mais férteis do deserto. Ou seja, eles começaram a sobreviver através da caça, né? Eles precisavam caçar ou colher para poderem chegar e sobreviverem e poderem comer. A gente lembra da história de Neve, quando ele teve a oportunidade de ter o seu arpão quebrado, né? A quebrada, e ele ficou ali, os irmãos ficaram até bravos com ele. Interessante que os irmãos quebraram, estragaram também, mas não ficaram tão bravos com o dele, né? Como o dele. E ele, como um bom caçador, né, ele foi lá e conseguiu, de uma forma ou de outra, né, fazer um, né, e depois, então, ele fez algo interessante. Ele buscou ao Senhor. E eu imagino, né, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando essa passagem, né, que não deve ter sido fácil para ele fazer um arpão, né, um arco, né? Eu fico imaginando qual tipo de arco, qual tipo de meios que ele usou, né, no deserto, né? Como é que foi a madeira que ele conseguiu, né? Como é que ele conseguiu o elástico, de que maneira que ele conseguia, né? Ele deve ter feito uma coisa assim muito, muito simples, né, diante de todo o recurso que ele tinha. Mas a coisa mais importante não foi a simplicidade do objeto que ele fez para caçar, foi a atitude que ele teve em buscar o Senhor e perguntar: Senhor, aonde eu posso ir para obter alimentos para minha família? Quando eu pude estudar isso e rever e pensar a respeito disso, me veio o sentimento, a importância que a gente tem de buscar ser um caçador também, né? Um caçador é aquele que quer alcançar algo, conquistar algo, né? Apanhar algo. E muitas vezes nós temos que nos planejar para isso. Mas muitas vezes não é tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que a gente gostaria. Um pescador, por exemplo, né? Muitas vezes ele se arma com todo o pretexto que precisa, mas quando ele vai pescar, não tem peixe, ou o peixe está lá e não pega, né? Então, o que acontece? Para caçar, você precisa ter algo que você espera alcançar, né? Caçadores de bênção, né? O que significa isso? Para falar a respeito disso, eu queria chamar a atenção sobre algo que vai acontecer daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, o mundo comemora a coisa mais importante que aconteceu em toda essa terra. Muitas partes do mundo levam o lado do nascimento de Cristo, que foi algo fabuloso, fantástico, né, como algo importante, e dão muita ênfase a isso. Mas a coisa mais importante que aconteceu na Terra tem 3 momentos significativos. Começou com a expiação de Jesus Cristo, que depois culminou no julgamento, condenação injusta e a morte do Salvador na cruz, e a ressurreição. Vejam que num ato nós tivemos 3 momentos que depois disso todo o mundo ele ficou livre do pecado e da morte, graças ao melhor filho que o Pai Celestial teve nessa vida. Para fazer isso, precisava de alguém sem pecados, alguém puro, e alguém que teve a coragem de, no grande conselho dos céus, quando nós estávamos lá também, ele dizer: Pai, eu vou, eu cumpro, e toda honra e glória seja. Irmãos e irmãs,
Cristo, ele não fez nada de errado, e como eu disse, ele foi julgado e condenado de forma injusta, da maneira mais cruel que o ser humano pode passar. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa sobre Jesus Cristo. Ele sabe o que é uma depressão, ele sabe o que é uma ansiedade, ele sabe o que é uma doença, uma dor corporal, ele sabe o que é a dor de uma traição, ele sabe o que é uma rejeição. Tudo que nós passamos nessa vida, o melhor filho do Pai passou. E ele venceu tudo isso por nós. Agora, algo interessante aconteceu, que nós vamos comemorar na próxima semana, e deveria ser, daqui a 2 semanas, e deveria ser algo muito importante para todos nós. Nós temos que estar nos preparando para essa época. Quando ele estava lá na cruz, no momento final, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos e irmãs desse grupo, quero fazer uma pergunta retórica a vocês agora. Vocês sabem o que fazem? Vocês realmente sabem o que estão fazendo? Eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, que se nós estivéssemos lá na época da crucificação do Salvador, nós não iríamos crucificar Jesus Cristo. Nós não estaríamos ali numa comemoração ou num momento mais difícil da vida do Salvador. Eu tenho certeza disso. Mas a minha pergunta hoje a vocês é: vocês realmente sabem o que estão fazendo? Eu queria agora trazer um sentimento para vocês e uma comparação, para que a gente pudesse entender o que significa, então, ser um caçador de bênção, o que significa saber o que está fazendo, saber o que faz. Existe uma ponte entre essas duas coisas: saber o que faz e receber bênçãos, caçar bênçãos, buscar bênçãos. E essa ponte, ela foi feita através de algo maravilhoso dentro do plano de Deus. Eu queria compartilhar com vocês algumas escrituras que chamassem a atenção para que nós pudéssemos saber que ponte é essa, para que nós possamos saber o que fazer e sejamos, então, merecedores das bênçãos. Vamos ver o que o Senhor fala nas escrituras? Vou compartilhar com vocês as escrituras, então. Deixa eu achar aqui. Em Amós, no capítulo 3, versículo 7, a gente aprende o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um pouco depois, já agora, na nossa época moderna, o Senhor falou algo interessante com relação a, aos profetas. Ele disse, lá no final do versículo 38, do capítulo 1, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos, é o mesmo. O que a gente consegue aprender com isso? O Senhor não vai fazer nada nessa vida, nada, sem antes conversar com os seus servos, os profetas. E seja o que o profeta falar, pela sua própria voz ou pela voz dos servos, é o mesmo. É exatamente as mesmas coisas
que o Senhor falaria. Então, dito isso, o que a gente pode entender sobre a importância que tem dos profetas em nossa época? Vejam que eles se tornam a ponte, exatamente a ponte, entre sabermos o que fazer e recebermos as bênçãos. O profeta, ele nos ensina, ele nos transmite, ele nos mostra exatamente o que precisamos fazer para recebermos as bênçãos. Então, ser um caçador de bênção é você saber ser um ouvinte e praticante daquilo que um profeta ensina, do que um profeta fala. E do momento em que a gente desenvolve essa visão, nos tornamos um caçador de bênçãos. Por quê? Porque ao momento em que nós ouvimos um profeta e atendemos o que ele está nos ensinando, nós vamos ir para os lugares mais férteis do deserto. Ou, diante dos desafios que a gente enfrenta e das bênçãos que a gente busca, nós vamos saber exatamente como alcançá-los. Por quê? Porque o profeta nos ensina quais os caminhos mais férteis do deserto. Lembra-se que Nefe, ele procurou o pai e perguntou ao pai onde deveria ir. Porque o pai, mesmo diante daquela queda que ele teve na fé momentânea, ele era o profeta. O profeta sempre vai nos ensinar o que precisamos fazer para alcançarmos as bênçãos que esperamos. Ele é a ponte, o caminho. Ele é o vidente, autorizado por Deus para nos ensinar tudo aquilo que ele espera. Então, eu queria agora ponderar com vocês uma coisa. E eu queria, nessa ponderação, perguntar a vocês também retoricamente, o que o presidente Nelson tem nos ensinado? Vou relembrar algo que eu falei na última vez que eu estive com vocês. No ano de 2018, todos nós, imagino eu, se somos membros da igreja há mais tempo, se tiver algum recém-converso aqui, né, ele não estava nessa época, mas a maioria de vocês estavam, apoiaram o presidente Russell M. Nelson como um profeta vidente e revelador na Terra. Dentro desse apoio, nós confirmamos ao Senhor que ouviríamos e atenderíamos o que o profeta e os profetas, como são os apóstolos também, a primeira presidência, o qual dos 12, 15 homens, profetas videntes e veladores, que nós os seguiríamos e faríamos a sua vontade. O que temos aprendido, então, nesses últimos anos, que o Senhor tem nos ensinado através do nosso profeta? Eu queria agora ponderar com vocês exatamente isso. E queria que vocês fizessem um julgamento pessoal agora. Não precisa me falar, não precisa apontar, nem nada, mas faça um julgamento pessoal. Eu não quero que vocês se recriem, se rebaixem, nada disso. Eu quero que vocês pensem da seguinte forma: puxa, estou bem nisso. Puxa, eu posso melhorar nisso. Puxa, isso aqui é algo que eu posso fazer. Quando a gente entende que a gente precisa buscar melhorar naquilo que a gente tem sido ensinado, ou que de repente a gente não esteja fazendo, nós estamos sendo um caçador, para que a gente possa alcançar a bênção. Vamos lá. O presidente Nelson, então, nos ensinou: quando alinhamos uma maior pureza e obediência ao jejum, temos jejuado pelo menos uma vez ao mês e contribuído de forma generosa nas ofertas de jejum, ele nos ensinou que quando alinhamos uma maior pureza e obediência ao jejum, precisamos jejuar e ser generosos nas ofertas. É algo que é importante, porque o jejum é uma maneira de nos tornar, de nos conectar de forma muito mais pessoal com Deus. Ele continua: a busca diligente ao estudo das Escrituras e das palavras dos profetas vivos. Temos estudado as Escrituras todos os dias.
O estudo das escrituras é algo que é muito comum na minha vida. Tenho realmente tido acesso a elas. Tenho estudado o Vem e Segue-me a cada semana. Tenho me esforçado para tirar um tempinho que seja ali e aprendido através dos ensinamentos que o Vem e Segue-me dá. O presidente Nelson continua. E ao trabalho do templo e história da família, tenho procurado, dentro da minha semana corrida, um pouquinho de tempo para poder trabalhar na minha árvore familiar, para poder cuidar dos meus antepassados ancestrais, para poder ajudar alguém da minha família a poderem terem a sua exaltação, principalmente aqueles que estão do outro lado do véu. Preste atenção no que eu vou falar agora. Cada promessa, irmãos e irmãs, cada promessa que um profeta dá, tem uma bênção por trás dela. Tudo que um profeta ensina, adverte e nos mostra o como fazer, tem uma bênção. Vou falar agora, ler novamente, sem interrupção, e vou dizer qual a bênção disso. Quando alinhamos uma maior pureza e obediência ao jejum, a busca diligente ao estudo das Escrituras e das palavras dos profetas vivos, e ao trabalho do templo e história da família, promessa, os céus se abrirão. Os céus têm se aberto a vocês. Vocês têm conseguido, de uma forma muito íntima, sentir o amor de Deus quando conversa comigo. Ao fazermos isso que acabamos de ouvir do profeta de Deus, a promessa é que os céus se abrirão, ou seja, receberemos bênçãos. Seremos merecedores das bênçãos. E ele continua, o profeta continua. O Senhor, por sua vez, cumprirá a promessa que fez. Dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará a tua mente. Olha que promessa maravilhosa a gente tem. De ao buscar fazer essas pequenas coisas que o profeta nos ensinou, os céus se abrirão e teremos o Espírito que iluminará a nossa mente, ou seja, nos mostrará as bênçãos. O presidente Nelson continua. Talvez tenhamos que ser pacientes, mas Deus falará conosco à sua maneira e a seu tempo. O templo é essencial para o nosso alicerce espiritual. Façam convênios com Deus e os guardem. Sejam quais forem suas preocupações ou seus desafios, há um lugar para você nesta igreja, a igreja do Senhor. Passe mais tempo no templo e com o trabalho de história da família. Embora o trabalho do templo e de história da família tenha a capacidade de abençoar as pessoas que estão além do véu, ele tem um poder equivalente para abençoar os vivos. Tem uma influência aprimoradora sobre as pessoas que estão engajadas nele. Elas estão literalmente ajudando a exaltar sua família. O trabalho de história da família é algo que você faz entre o imortal e aquele que já passou para o outro lado do véu. Só nós podemos fazer as ordenanças por alguém que está do outro lado. E é uma das maiores demonstrações de amor que um filho pode ter pelo seu pai, ao ajudar um outro filho que depende de você. Daí, tantas promessas que a gente recebe e tantas bênçãos que a gente recebe ao fazer esse trabalho. Nos tornamos caçadores de bênçãos. Por quê? Porque vamos estar ajudando as pessoas do outro lado do véu que já aceitaram o evangelho, que já foi pregado, a se tornarem, a se exaltarem. O presidente Nelson continua.
Passar mais tempo no templo edifica a fé. Quanto mais tempo a gente tem no templo, maior fortalecimento a gente vai ter para a nossa fé. E com a nossa fé mais fortalecida, mais bênçãos nós vamos ser merecedores. Por quê? Porque quanto maior fé a gente tiver, mais o Senhor vai ter que cumprir, mais o Senhor vai ter que abençoar. Ele continua. E seu serviço e sua adoração no templo os ajudarão a pensar celestial. O templo é um lugar de revelação. No templo é mostrado a vocês como progredir em direção a uma vida celestial. Lá, vocês são atraídos para mais perto do Salvador. Lembra do Salvador que nós começamos a falar sobre ele? Quanto mais frequentamos o templo, mais próximo do Salvador nós vamos estar. E ele continua. E lhes é dado mais acesso ao seu poder. Quanto mais poder eu tenho, maior o dom de caça eu vou ter. Lá vocês serão guiados ao solucionar os problemas de sua vida, mesmo os mais perturbadores. Queridos irmãos e irmãs, ser um caçador de bênçãos é dar ouvidos ao que o Atalaia tem nos ensinado. E ao fazermos, projetarmos nossa vida e desenvolvermos esse trabalho, seremos merecedores das bênçãos. E nos tornaremos um hábil caçador de bênçãos. Talvez alguns de vocês morem longe do templo. Talvez algum de vocês não tenha uma flexibilidade de estar na casa do Senhor com tanta frequência. A promessa ela está não só no frequentar o templo, mas também em fazer o trabalho de história da família. E isso vai nos dar a oportunidade de buscarmos receber as bênçãos pelo trabalho. E tão logo quanto possível, ao entrar no templo, nós vamos estar cumprindo, porque estamos levando os parentes, os nossos parentes, a fazer as suas ordenanças. Talvez alguns de vocês estejam, por algum motivo ou por outro, já vou dar a palavra, privados de entrar no templo, por alguma coisa. Vocês não deixarão de receber as bênçãos por causa disso, desde que estejam no processo do arrependimento e da busca de poderem estar prontos e aptos a entrar na casa do Senhor, porque Ele vai estar vendo o seu coração. E, através disso, Ele vai abençoar. Pois não, temos uma pergunta aí com a mãozinha levantada. A Luciene. Irmã Pode falar, Luciene. Luciene. Só tem eu com a mão levantada? Por enquanto, só. Ah, tá. Só um minutinho, então. Desculpa, irmã, é que eu estava servindo um negócio para minha mãe ali e eu pensei que outra pessoa também ia levantar. Sem Vou problema. perguntar agora. É, irmão, eu estou me sentindo uma pessoa totalmente inadequada, porque eu queria ser oficiante no templo, não posso por causa de problema de saúde. Eu queria fazer minha árvore genealógica, não me passam nenhum dado para que eu possa prosseguir. Nenhum dos parentes, ninguém. E, como é que fala? Eu encontro todo tipo de obstáculo. Até um amigo meu que eu sonhei com o nome dele inteiro
sonhei não, tive uma revelação assim, quando eu ia fazer minha oração da manhã, e aí entrei no Facebook, descobri que ele faleceu, tudo, tentei fazer o batismo por ele, não consegui, entrei em contato com alguém da família que eu nunca conheci a vida toda, e não deu permissão também, eu já sofri golpe digital, ela também, e aí não quer mandar nomes, não quer nada. Eu até fiquei pensando, então para que eu tive essa revelação? Foi frustrante. Você compartilha o evangelho, as pessoas se voltaram contra mim, dentro da família, fora da família, tal. Não os da missão, mas assim, familiares, conhecidos, tal. Sabe aquela coisa assim? Parece que você plantou, mas não colheu. Então, assim, eu estou muito frustrada. Eu estou me sentindo uma pessoa totalmente, assim, inadequada. Que nem eu vi que uma pessoa colocou, assim, que tem o testemunho e tal. Eu sei que Deus jamais vai deixar de ser Deus. O problema não é com ele. Eu, então, me sinto inadequada. Eu me sinto, assim, que ou vou nadar e morrer na praia, ou ainda estou nadando, ou eu já estou morrendo na praia, ou eu plantei e minha plantação secou, já morreu, entendeu? Não valeu de nada. É assim que eu estou me sentindo. Porque aí tem os processos de autossuficiência. Aí quando eu penso que alguma coisa está se encaixando, fiz o maior esforço, sem apoio nenhum, mesmo doente, mesmo com depressão, eu... Porque uma coisa é você ter depressão, outra coisa é você sofrer de depressão. Não sei se o senhor sabe a diferença dos dois, Sei. mas tem muita diferença. Quando você sofre de depressão, quando você tem depressão, eu tive depressão, é assim, porque aconteceu algo e você teve depressão. Quando você sofre de depressão, o seu corpo precisa de remédios porque ele já perdeu a capacidade de produzir aqueles hormônios que te trazem alegria, prazer, isso e aquilo. Então, é quando o profeta falou, Roland, que as pessoas podem só vir a curar do outro lado, no milênio, que a pessoa pode enfrentar isso até a morte, que é o meu caso. E aí, o que acontece? Quis ser oficiante no templo, aí meu bispo falou carinhosamente, lógico, aí ele falou, Lu, mas é que pela sua condição de saúde não dá, porque se você precisa faltar e realmente vem um passar mal assim tão forte e tal, que de repente, não tem como saber antes, não tem como evitar, não tem como dizer assim, vou assim mesmo, não tem como. Aí eles vão te desobrigar, entendeu? Na mesma hora. Então, assim, não tem como. E eu gostaria de estar mais. É, Obrigada. você... Ups. Oi? Eu vou tentar te ajudar de uma forma bem sucinta, que talvez vai te ajudar em todas as suas dificuldades, irmã Luciana. Vamos lá. Primeira coisa com relação ao que eu acabei de falar aqui, né? Muitas vezes nós nos tornamos, muitas barreiras, elas entram na nossa vida e achamos que a gente não consegue ver o outro lado, né? A gente serve um Deus de Eu sei milagres. que Deus é maravilhoso. A gente serve um Deus que nos ama, que nos conhece e que sabe exatamente quem somos. E esse Deus, ele vai dar qualquer coisa que pedirmos a ele com fé e, como eu falei, com merecimento. Como existem promessas, existem bênçãos. Algumas das coisas que a gente precisa fazer é de que maneira eu vou alcançar isso aqui ou como eu vou alcançar. Por exemplo, hoje, com relação à história da família, que eu estou aqui falando de uma forma muito mais clara, né, e que é uma das dúvidas, um dos desapontamentos da irmã, das experiências que teve, uma das histórias da família que a gente tem hoje é a bênção de ter o suporte do Family Circle. Para vocês terem uma ideia, funcionam todos os dias, inclusive sábado e domingo. Sábado e domingo, de 1 às 20 horas. Quando você manda uma simples mensagem no WhatsApp, um missionário ele vai entrar em contato com você e ele vai ajudar você nas dificuldades que você tem em qualquer coisa referente à sua árvore.
ele vai poder entrar na sua árvore e, junto com você, ele vai te ajudar de uma maneira ou de outra. Então, vejam quantos recursos a gente tem hoje, onde dentro da sua conta, você consegue pesquisar registros de onde você mora, onde você vai conseguir ter ali um suporte, uma ajuda e desenvolver o trabalho. Tive um irmão, o irmão Heleno sabe quem é, né? Um irmão chamado Zilton. E esse irmão é do interior de Alagoas. Quando eu servi como bispo, eu dei um desafio para todas as pessoas lá, os quórum. Eu falei assim, eu gostaria que cada um de vocês, essa semana, trabalhasse na sua árvore familiar, fizesse alguma coisa. Aquele irmãozinho já era um senhor de idade, ele levantou a mão e falou assim, bispo, você não sabe o que você está pedindo. Eu parei, olhei assim, todo mundo olhou para ele, né? Falei assim, eu venho lá do interior do sertão da Alagoas. Lá, ninguém registrava. Lá registravam muito tempo depois, quando registravam. É impossível, já tentei de tudo, mas eu não consigo. Você não sabe o que você está pedindo. Eu olhei para ele e falei assim, irmão Zilton, eu sei o que eu estou pedindo. E o que eu estou pedindo é que você dobre os seus joelhos e converse com Deus. E faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Ele voltou para casa. Esse bispo é maluco. E assim, dentro dele, chateado comigo. Mas voltou para casa. Passou aquela semana aquilo perturbando a cabeça dele. A esposa dele, irmã Conceição, ele chegou para ela e falou assim, e ele pensou numa cunhada dele, do irmão que já tinha falecido há anos. E ele falou assim, Conceição, vamos visitar fulano? Vamos. Tem tempo que a gente não vai lá, eu estou sentindo que tem que ir lá. Vamos lá conversar com ela. Ele pegou o carro e foi lá. Quando ele chegou lá na casa daquela cunhada dele, Zilton, quanto tempo! Sabe que eu tenho pensado ultimamente muito em você. E nós também. Pois é, eu tenho uma coisa aqui que eu queria te dar. Eu sinto que eu tenho que dar para você. Não sei por quê, mas eu tenho que dar para você. Teu irmão guardava isso de uma forma muito carinhosa que ninguém podia mexer. Ninguém. E ela foi lá e pegou uma mala 007. O Heleno deve lembrar daquela mala marrom que o Zilton usava, aquelas antigas. Com certeza. Quando ele Eu tenho abriu uma aquela, preta até hoje. quando ele abriu aquela mala, tinham todas as certidões de óbito, nascimento, casamento, de gerações da família dele. O irmão dele era um genealogista e ele não sabia. Ele voltou para casa e a primeira pessoa que ele procurou foi a mim, pedindo desculpa. Eu falei, está pedindo desculpa por quê, irmão Zilton? E aí ele contou a experiência. Obrigado, bispo, por você ter mantido a tua palavra. Irmã Luciene, caros irmãos e irmãs, quando a gente leva as pedras para o Senhor, e levar as pedras depois que a gente fizer toda a nossa parte, se a nossa fé estiver vigorada, ele vai tocar. Mas a gente precisa levar as pedras. A gente precisa ter lá as 8 pedrinhas e dizer, Senhor, se o Senhor tocar, elas vão iluminar. Eu não conheço nenhuma pessoa que, ao se aproximar do Senhor, ele não consegue receber as bênçãos. Então, se hoje a irmã está passando por esses desafios, e eu entendo o que é uma depressão, sei exatamente os 2 níveis, já convivo com pessoas muito próximas a mim, que estão dentro dos 2 níveis que a irmã acabou de falar, mas eu sei, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, de que ele pode nos ajudar. Mas precisamos levar as pedras para ele, depois que tudo que nós fizemos, ele vai fazer, ele vai ajudar. E quanto mais a irmã se esforçar para estar no templo, já que a senhora mora próximo de um templo, pelo que eu imagino, frequente o templo, o máximo que você puder.
E o Senhor vai abençoar você com aquilo que você almeja e precisa. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Eu posso garantir isso à irmã sem nenhum medo de dizer que, ao ouvirmos e seguirmos e fazermos a nossa parte, ainda que seja difícil, ainda que às vezes a gente esteja desesperançado por algum motivo ou por outro, ele vai fazer, ele vai tocar as pedras. E você é uma filha dele, ele a conhece, ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua fé. Mantenha ela viva, fortaleça cada vez mais, e as pedras serão tocadas. Isso que eu gostaria de falar para você. Concluindo a minha parte aqui, irmãos e irmãs, quero relembrar vocês, Obrigada, irmão. nada, quero relembrar vocês, daqui a 2 semanas, nós estaremos diante do maior e melhor e mais importante acontecimento dessa. E ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ser um caçador de bênçãos, irmãos e irmãs, é seguir exatamente o que os nossos profetas estão nos ensinando. E ao fazermos isso, o Senhor vai abençoar. Reparem que o presidente Nelson já falou sobre curas de doenças mentais, problemas, desafios. Olha quantas promessas. Eu li ali só algumas, mas de 2018 até agora, nesses últimos 6 anos, nós temos ouvido exatamente o que o Senhor espera que nós façamos. O que a gente precisa fazer? Levar as pedras. Fazer a nossa parte. E confiar que Ele vai nos abençoar. E Ele vai abençoar. Presto meu testemunho de que Cristo vive. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre. Como eu falei, Ele foi o melhor filho do Pai Celestial. Por quê? Porque Ele foi o mais corajoso. Todos nós estávamos lá no grande conselho, irmãos e irmãs. Todos nós estávamos lá. Mas Ele foi o primeiro. E Ele sabia exatamente o que lhe iria passar. E foi Ele quem arquitetou o plano com o Pai. Estava no grande conselho, como fala lá no livro de Abraão. Ele sabia o sofrimento que aquela pessoa teria. Ele sabia exatamente o que passaria quando precisaria de alguém e não teria, lá quando ele estava com os apóstolos no Getsemane, que ele precisava só que eles ficassem atentos ali. Irmãos e irmãs, talvez Cristo ali só queria de um abraço. Sabe, antes de fazer o sacrifício, ele só de repente queria assim, vai lá, estamos aqui. Mas ele encontrou seus apóstolos, aquele que ele confiou muito, dormindo. E com certeza já tinha passado horas que ele estava lá orando ao Senhor. Ele disse ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. Ele sabe o que é isso. Mas ele teve a coragem de fazer. E ele precisou de um anjo. Nós temos muitos anjos, irmãos, à nossa volta. Pode ser o nosso líder, pode ser o ministrador, uma ministradora. Pode ser os nossos chamados. E pode ser as escrituras. Lembre-se, ser um caçador de bênçãos é poder ter Cristo como alvo, como nosso foco, nossa meta principal. E fazer tudo o que nós pudermos. Tudo. Para estar perto dele. Concluo essa parte dizendo uma coisa para vocês. Quando ele estava já perto da fase final da vida dele, quando ele estava instruindo os apóstolos, ele disse: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Cristo não está convidando-nos, irmãos, para ser colega, mas amigo. E amigo cuida de amigo.
Amigo conforta, amigo ensina, amigo adverte, puxa a orelha quando for preciso. Amigo demonstra amor. É isso que Cristo prometeu para cada um de nós quando serviu. Presto meu testemunho disso e a mensagem que eu gostaria de vocês, para que cada um de nós pudéssemos dar atenção. Daqui a poucas semanas, 3 semanas mais ou menos, nós teremos a conferência geral da igreja, onde 15 profetas, videntes e reveladores falarão a nós, novamente, nos mostrando como alcançar bênçãos. E possamos nos tornar um caçador de bênçãos. E nós iremos buscar, com toda certeza teremos, ao buscarmos isso, os lugares mais férteis no deserto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmão, pela excelente devocional. Alguém tem mais algum comentário, algo que gostaria de acrescentar? Irmão, deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor estaria aberto para perguntas, Mauro? Porque Tudo bem. talvez algumas pessoas gostariam de fazer perguntas. Tudo bem? Posso falar, já que ninguém Claro, levantou a mão? querido. Você é de casa. Na verdade, presidente, que eu queria só era testificar quanto à história que o presidente contou do irmão Zilton, que eu conheço a história, né? E só testificar mesmo da veracidade da história, da questão da pasta, aquilo tudo, sobre a genealogia, irmão Zilton. Realmente foi uma coisa muito especial. O Zilton, logo que ele se batizou, ainda fui mestre familiar dele. E ele tinha um genro com o mesmo nome que eu. Então, a gente fez uma amizade muito grande, né? E realmente eu conheço essa história e ela é verídica. Só isso mesmo, só testificar. E mais uma vez agradecer ao presidente pela disponibilidade que sempre que a gente precisa. Eu queria só, então, terminar aqui com uma coisa. Tem como eu compartilhar uma tela aqui com vocês? Sim. Para ficar marcado esse nosso encontro aqui. Vou dar um desafio a vocês, que vai ser o nosso lembrete de caçador de bênçãos. Tudo bem? Vamos lá. Vou ela no outro lugar, mas aqui eu acho que é mais rápido que eu achar no outro lugar. Eu gostaria que vocês pudessem, quem puder apontar o celular para esse QR Code aqui. Ele vai levar vocês direto para ordenanças prontas na sua árvore familiar, na sua conta do Family Service. Eu gostaria que cada um de vocês pudessem gerar um novo cartão, né? Eu sei que alguns já têm nas suas reservas, façam um novo cartão, né? Criem um novo. E eu gostaria que, logo quanto possível, vocês pudessem levar esse cartão ao templo. E que você pudesse guardar esse cartão como uma lembrete de se tornarem um caçador de bênçãos. E Eu que tirei um ficasse, print porque eu não e que sei vocês como ler colocassem aqui. em algum local que vocês pudessem, depois que fizer só essa ordenança, que vocês podem fazer só essa ordenança, vocês colocassem ali, né, em algum lugar visível a vocês. E lembrar que você é um caçador de bênçãos.
Talvez, se alguns de vocês não possam ir já ao templo, deixe lá. Até quando puderem ir, ou se alguém for ao templo, faça por vocês e devolva o cartão. Ele fique com uma marca nossa aqui, de vocês serem um caçador de bênçãos. Tudo bem? Tranquilo, presidente. Posso Não. compartilhar? Por favor. Eu posso Então, até, eu posso até te mandar o link direto dele, que é mais fácil. eu gostaria de compartilhar um Tá? testemunho a respeito Por disso. favor, desculpa. Eu estou trabalhando em minha árvore faz muitos anos, mais de 30 anos. E eu parei no meu bisavô materno e eu entrei agora no grupo só por causa da Su Soares. Eu sou Soares e era justamente no Soares que estava travado. Desculpa, você acabou de descobrir. Eu acabei de. Entre ontem e hoje, eu consegui mais de 15 gerações. Depois de mais de 30 anos trabalhando. Do meu avô Fortunato, do meu avô Manuel Pereira, Manuel Soares. Abriu como um leque, foi abrindo, 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 abrindo. Eu falei, que é isso? Depois de 30 anos, eu tenho mais de 15 gerações para trabalhar. Tem uma linha, assim, que a pessoa que foi meu ajudante, no caso, trabalhou, mas ainda tem muita gente, muita gente. Eu ainda não estou conseguindo degustar tanto sabor, tantas bênçãos, tantas coisas. Eu tô. Esse evangelho é maravilhoso, ele é verdadeiro, tão perfeito, que às vezes a gente não consegue compreender como isso é grande, como isso é perfeito, como isso é maravilhoso. E eu fico me repetindo e não consigo encontrar as palavras, porque é celestial esse sentimento. É uma coisa tão grande que não existem palavras para agradecer, para dizer tudo que eu sinto nesse momento. Então, eu peguei a conversa já na metade, mas eu tenho certeza absoluta que tudo que vocês falaram antes de eu entrar é a respeito disso. E eu só queria testificar que isso é possível, irmã, que eu entrei, ela estava dizendo que tinha dificuldade. Sim, irmã, eu vou 30 anos, mas é possível. Em 2019, a minha avó faleceu e ela disse assim: eu vou para lá, eu vou te ajudar. Levou o tempo dela, mas ela está me ajudando. Ela começou a me ajudar com isso. Tem muito trabalho. Obrigada, gente. Desculpa, porque tá difícil aqui hoje. Obrigado, irmã Márcia. Obrigado pelo seu sentimento. Deixa eu só fechar com uma coisa aqui que eu não falei na hora que eu estava conversando sobre a irmã Luciene, que acabou que eu me perdi nisso, tá? É, talvez a irmã Luciene, com relação ao sonho que ela teve com um amigo dela, tá? O outro lado do véu, isso é algo que para uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, né? Mas só uma dica para vocês aqui, tá? O outro lado do véu, a obra missionária lá, ela é muito mais ativa do que a do lado de cá. Lá, eles não perdem ninguém do outro lado. Aqui, os missionários, por melhor que sejam, eles perdem muitas pessoas. Do outro lado, ninguém é perdido. Todos os que chegam lá, automaticamente, eles já recebem uma dupla de missionários que os ensinam. Todos, sem exceção. Então, a oportunidade que eles têm de receber o evangelho do outro lado é muito maior e muito mais rápida do que aqui. Talvez, irmã Luciene, ou algum de vocês que já passaram por isso, vocês não possam entender por que eu sonhei com ele.
esse homem ele já deve ter recebido o evangelho e aceitado, sendo que ele precisa de alguém que faça por ele. E aí você vai dizer, mas por que que eu não consegui? Porque não funciona assim no plano de Deus. O meu sentimento, irmã, é que você precisava ser o pivô que vai começar a fazer, a tocar o coração da família dele. Mesmo que eles não entenderam nada agora, não aceitaram, mas eles precisavam desse contato para que no futuro próximo, de repente, mais e mais pessoas recebam o evangelho. Eu posso testificar que esse é um sentimento que pode acontecer muito disso, e acontece muitas vezes. Então, o Senhor, muitas vezes, ele precisa disso. Ele precisa daquele empurrãozinho para que mais e mais pessoas, lá na frente, elas consigam receber. Mas, Luciana, para a gente poder fechar, então, tá bom? Pode falar? Pode. Ah, obrigada. Então, irmão, eu senti isso e eu tenho colocado no Face. Eu tenho prestado testemunho e tenho falado que eu sonhei com o nome dele sem saber e que eu sentia que precisava fazer e tal, e que se alguém pudesse entrar em contato e que eu sei que ele tentou, assim, que de alguma forma foi um aviso de que ele recebeu o evangelho lá do outro lado, sem ofender ninguém, porque eu sei que o irmão dele é padre, eles não me conhecem, nunca ouviram falar de mim, entendeu? E sem querer ofender eles, Uhum. mas que eu gostaria que alguém entrasse em contato comigo. Eu tenho colocado isso no meu status no Face, mandei para umas pessoas que o sobrenome batia com o dele, mas ninguém dá resposta nenhuma. A única que falou comigo falou que eu poderia fazer assim, se eu quisesse, mas sem autorização eu não posso. Fica tranquilo. O Senhor sabe o que faz. E talvez você seja exatamente esse instrumento para daqui a pouco muitos outros virem, não só ele. Tá bom? Tá, obrigada. Bom, fico a cargo de vocês aí. Tá certo, então. Vamos encerrar nossa reunião. E para encerrar, Heleno, tu pode fazer a oração para a gente? Posso. Nosso bondoso e amado Pai que habita nos céus. Neste momento, Pai, inclinamos nossas cabeças perante a Ti, para lhe sermos gratos, Pai, pela oportunidade que tivemos de aprendermos um pouco mais hoje sobre bênçãos, sobre como caçar bênçãos, como adquirir bênçãos. Somos gratos por aprendermos um pouco mais também sobre a história da família. Somos gratos, Pai, pela disponibilidade do presidente Cruz de poder estar aqui, de ter a disposição de estar sempre aqui conosco. Somos gratos por cada uma das pessoas que estão aqui, em especial os que estão nos visitando, Pai, que possam terem sentido o Espírito durante esta mensagem. Somos gratos pelo teu amor. Somos gratos, Pai, por termos um profeta vivo que nos orienta. Somos gratos, Pai, por termos a obra missionária. Somos gratos pela oportunidade que temos de podermos participarmos desta obra, Pai. De podermos contribuir, Pai, para a coligação de Israel. Rogamos ao Senhor que perdoe as nossas faltas. Abençoa-nos, Pai, com o teu amor e com o teu Espírito. Abençoa, Pai, o nosso profeta, para que ele possa ter saúde física e emocional. Abençoa para que ele possa estar sempre pronto a receber as revelações. Abençoa o presidente Cruz para que
ele, juntamente com a sua esposa, a irmã Dejane, e com seus filhos, possam ter a sua proteção. Abençoa, Pai, nosso grupo e a cada um daqueles que fazem parte dele e aqueles que nos visitam, Pai. Que possamos ter saúde física, saúde emocional e espiritual, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar com o teu amor e com o teu espírito. E a nossa oração, humildemente, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, Amém. um abraço, Amém. muito obrigado por Obrigada, presente. gente. Muito obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa Tchau, meu noite. amigo. Manda um abração para todo mundo aí. Valeu, presidente. Manda sim, tá tudo dormindo já. Maravilha. Tudo Tchau, dormindo. gente. Tchau. Tchau. Gente, e vamos aproveitar para quem ficou, né, lembrar da nossa atividade dessa semana. Amanhã a gente tem a nossa oração, né, que começa às 22 horas. Então, se vocês tiverem nomes, por favor, mandem para a gente, tá? Gente, quem está nos visitando, é sempre o mesmo link e o mesmo horário, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira nós temos a aula do Vem Segue-me, sábado a gente vai ter um casal de missionário que vai falar sobre o English Connect e vai falar também sobre fundo perpétuo e tudo mais, né? E vai ser transmitida ao vivo para a Central das Escrituras. Então, isso vai ser no sábado. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar o nome do casal, é o Casal Santana, tá? E vai falar sobre educação. Então, e aí vai ser transmitido ao vivo para a Central das Escrituras. No domingo, a gente vai ter a aula do nosso quarto presidente, né, que é o presidente Wilford Woodruff, que vai ser dado pelo nosso amigo Alberto, ou Jesus Alberto. Viu? Então, não percam, que essa semana a coisa vai estar boa. E está aberto, gente, quem para bate-papo, ou quem quiser se apresentar. Quem está visitando a gente? Quem está visitando. Oi, prazer. Boa noite. Oliverzinho, cara de pau. Que eu amo. Boa noite, Oliver. Romana. Acho que Boa só... noite a todos. Desculpa, eu entrei agora. Eu estava numa reunião do PRD, acabou e eu entrei atrasada, mas tudo bem. Bom participar com vocês. Coisa boa. E tem a Márcia, né? O Kleber. Não, Ah, Romana, você é das escrituras do livro de Mórmon? Ou não? Sim, Ah, é a Mari, Rô, eu joguei lá. Acho que você entrou pelo link, então. Eu acho, eu né? entrei pelo link. Que legal, legal ter você aqui. Seja bem-vindo e volte sempre, viu? O link é o mesmo Mas, que você falou, mas eu já viu? estive aqui algumas vezes. Tá, Algumas pessoas aqui lembram de mim. tá bom, então. Legal. Ó, a gente tem a marca. Oi, Kleber. Você consegue disponibilizar depois para assistir? Aqui está na correria para se tornar destaque e é reunião em cima de reunião. Acabei de chegar agora da capela. Disponibilizo sim, Kleber. Só um minutinho. Que bom que você lembrou que eu ainda estou gravando.